Antes de recebermos o nosso próximo convidado, permitam-me, em nome da ABEA, registrar os agradecimentos aos patrocinadores que tornaram possível a realização deste 5º Congresso Internacional de Auditoria em Saúde. Agradecimentos, portanto, à AbbVie, AstraZeneca, Audicare Master, Bayer, BioOneMed, Biogen, Bionovis, Boehringer Ingelheim, Bristol, CSL Vifor, Daiichi Sankyo, Doctors Reddy's, Gilead Kite, GSK, Inari Medical, Johnson & Johnson, Lips, Lilly, MSD, Mundpharma, Novartis, Sanofi, Servier, Sun Pharma, Takeda e Teva. Agradecimentos ainda, em nome da ABEA, ao imprescindível apoio das empresas Advice Health, Biotronic, Sequali, Clean Home Care, EMS, Faculdade IDE, Faculdade Unimed, FAMERP, Grupo Matmed Hospitalar, Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde, SBAM, Stratner, Surgical Map, UCB e Unidas. Na sequência de nossa programação, vamos receber agora o Dr. Rafael Batista Gama, que irá falar sobre medicina de precisão em tumores femininos. Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael. Nosso convidado é médico, com mais de 20 anos de atuação na assistência e 14 anos de experiência em gestão na saúde suplementar, com passagem por Amil, Apvida e Sistema Unimed. Possui MBA em Custos e Planejamento Estratégico, formação complementar em ATS e Farmacoeconomia. Hoje atua em projetos estratégicos em custos para operadoras de saúde. Com a palavra, Dr. Rafael Batista Gama. Boa tarde a todos. Parabéns à comissão organizadora aí pela agenda. Desafio, eu vou falar desse aqui então, melhor. Desafio falar depois do Sérgio Ricardo, né, que sempre nos traz grandes palavras de reflexão, foi meu chefe na Amil, então aprendi bastante coisa com ele no passado ali. Vou pegar o gancho de alguns temas ali como dados, como valor em saúde e medicina de precisão para a gente trazer para o nosso contexto aqui. Tá vendo essa jangada aí? Tá me lembrando da música, né? Velas do Mucuripe. Vim cantando quando eu cheguei aqui no táxi para cá. Vamos lá. Pessoal, então o tema de hoje aí é medicina de precisão, com foco um pouco maior em tumores de femininos, mas a ideia aqui é a gente entender o contexto todo, né? O papel do auditor, como interpretar, o porquê que isso impacta na saúde suplementar, até mesmo na saúde pública, nessa leitura de escolhas e que está dentro do portfólio. Ela caminha junto com a incorporação de tecnologia, seja na oncologia, seja em outras áreas terapêuticas que a gente tem especificidade. Então, vou falar um pouquinho de alguns conceitos, é importante a gente colocar todo mundo na mesma página, falar um pouquinho sobre como apoia o diagnóstico, tratamento e a atuação do auditor, né? Então, eu gosto de lembrar aqui, começando a falar do nosso colegial, né? Então, muitas vezes a gente falava lá no colegial, de onde que vem isso? Lembra lá quando a gente tinha os processos de transcrição do DNA, o cursinho, A com C, G com T, era isso aí, gente. Então, a gente tem que resgatar DNA, RNA mensageiro, né? E toda essa modificação do nosso material genético, ela gera uma sopa de letrinhas, ela gera deleções de genes, inserção de genes, toda essa modificação. E outra coisa que vivia caindo no vestibular eram as fases da mitose, né? Tinha que decolar ali todas as fases da mitose, que era a questão garantida na prova de biologia. Então, a base da medicina molecular e engenharia nessa parte de genética vem toda desses conceitos, obviamente, aprimorados. Então, a gente tem alterações na nossa sequência do DNA e que elas levam, obviamente, à doença. Isso acontece diuturnamente em todo momento que tem uma célula se replicando, né? E a expressão gênica, a gente falava lá de fenótipo, genótipo, né? Mas é a quantidade de material genético e como que ele se expressa no nosso corpo. As alterações germinativas e somáticas fazem parte disso, né? As germinativas ela vem ainda no processo
difusão dos dois gametas ali, e as somáticas é de quando você, digamos, já é você, né? E fala por si só, ainda dentro do ambiente intraútero. Então, toda essa sopa de letrinhas que vocês vão ver quando está estudando as vias de marcadores tumorais, são alguma dessas alterações gênicas, uma deleção, uma inserção, uma ativação. Não precisa a gente decorar tudo isso, mas lembrando aquele conceito que a gente falou ali atrás. Outros conceitos importantes para entender a associação dos marcadores tumorais com a medicina de precisão é de como os estudos são conduzidos, né? Então, a gente tem que estudar um pouquinho a epidemiologia, falar sobre incidência, prevalência, né? Então, a gente vai discutir isso em relação a câncer de mama, por exemplo, que é na prevalência dele, então a associação com marcadores vai ser muito maior. Sensibilidade, especificidade, eu tenho que entender entre valor preditivo positivo e negativo, são conceitos que a gente sempre resgata, os desdenhos dos estudos, né? O caso controle evolutivo, quando eu tenho uma intervenção e eu observo ela ao longo do tempo, ou eu estou fazendo uma análise retrospectiva de uma associação, que a grande maioria dos estudos não são feitos para estudar o marcador, mas são em consequências disso, e enxergar qual que foi a população que se beneficiou com melhor especificidade aquela determinada terapia. Eu fiz o tratamento com determinado medicamento, sei mais ou menos quais são as vias que ele atua, mas no final, quem foi o grupo ali, o core da população que se beneficiou? Isso é uma medida de associação, né? Eu não consigo provar, mas eu faço por prevalência. Os estadiamentos, então, todo dia a gente vai olhar isso sobre o modelo estadiamento tumoral, TNM, de 1, 2, 3, 4, enfim, todos os outros, e as linhas terapêuticas curativa e não curativa. Todos esses dados fazem parte da nossa reflexão. Eu gosto de brincar aqui, de explicar, eu gosto de cinema, de duas formas. Então, basicamente, a gente tem um grande grupo de interpretação, que são genes, que atuam na reparação do nosso DNA. É natural o nosso DNA sofrer, nesse processo de transcrição, falhas. Então, nós temos genes ali que são os nossos operários. Quem lembra aí do Detona Ralph ali, tinha um Félix que ficava consertando os tijolinhos. Então, quando a gente pega esse painel todo de genes que estão mantendo o nosso DNA íntegro no melhor padrão do genoma, né, não mutado, vamos dizer assim, ou dentro de mutações que não causam doença, é ali aquele papel do operário. E o outro cenário é o cenário que a gente tem da imunoterapia, né? Então, quando eu olho a imunoterapia, eu tenho um cenário de que vem lá um tumor e não me deixa enxergar muito bem o nosso sistema imunológico, os nossos linfócitos T, reconhecer e fazer ali o ataque daqueles tumores. Mas aí a gente vai lá e toma uma pílula vermelha ali, como o Neo tomou em Matrix, e passou a enxergar como fazia o sentido. Então, a imunoterapia ela atua mais ou menos dessa forma. Então, eu gosto de usar esses dois exemplos aí para a gente separar dois grandes grupos de interpretação dos testes. Historicamente, o que a gente tem? O conhecimento continuado e interpretação. Da mesma forma que eu conheço e mapeio o nosso DNA, vai nos trazendo informações sobre as mutações. Consequentemente, a gente vai fazendo essas associações com as doenças, né? Então, ao longo da história, a gente tem desde os receptores hormonais, lá na década de 60, 70, e aí passando por BRCA, por imunoterapia. Mais recentemente, a gente teve aí as vias de sinalização MK, AKT, mTOR, tivemos aí a questão dos inibidores de ciclinas tão polêmicos, e agora a gente está entrando num cenário muito mais específico da biópsia líquida e detecção de DNA tumoral no sangue, né? Todo estudo de medicina de precisão, ele não só estuda a droga em si, o tratamento, mas também todo teste, quando a gente fala de sensibilidade e especificidade, ele tem que ter uma medida de associação em relação à sua acurácia diagnóstica. Então, esses testes aparecem e a gente tem que fazer essa leitura. Tem testes mais precisos e não precisos. Acho que todo mundo estudou sensibilidade e especificidade quando apareceu a pandemia para interpretar IgM, IgG e depois a PCR, né? Então, acho que isso já foi um aprendizado que quem não tinha estudado, estudou na pandemia, e essa mesma interpretação a gente traz. E, ao mesmo tempo, eu tenho que entender quais são os sítios que esse material tem maior especificidade,
quando eu falo de um teste de alta sensibilidade, eu espero que ele tenha uma característica de enxergar numa população uma característica mais de triagem, e que também que ele seja de um custo mais acessível. E ele traria para uma segunda fase, que seria os testes com alta especificidade, que é quando eu consigo selecionar na população aqueles que tem um teste com alta especificidade, a gente fala de valor preditivo negativo, né, do teste propriamente dito. Então, falando ali das grandes linhas terapêuticas, para a gente interpretar isso, eu sempre vou ter um grande grupo de medicamentos que estão associados a uma medicina de precisão, ou seja, eu identifiquei uma mutação e eu tenho uma droga-alvo específica, né, eu correlacionei uma medida de associação. Se eu não encontro ali uma droga-alvo com uma mutação específica, eu posso tentar entender se no mecanismo imunológico ele tem uma atividade de inibição de carga mutacional alta e de inibição dessas vias que a gente chama imunoterápicas, que não nos deixam. E se a gente não tem nada disso, a gente tem a quimioterapia sintética, né, que daí ela atua como uma saturação ali, destruição muitas vezes de membrana celular. De cima para baixo é o que a gente tem basicamente de mais moderno, mas se a gente for olhar evolutivamente no tempo, primeiro a gente começou interpretando a quimioterapia como sendo esse tratamento de saturação e de morte celular, depois a gente evoluiu para a imunoterapia e mais recentemente e cada vez mais para as medidas de precisão. Mas mesmo assim, essa mutação, essa continuidade, isso para. E a célula, ela tem a inteligência também a célula também tem a inteligência bastante ávida para se resistir às terapias. E muitas vezes a gente está vendo mudanças de perfil tumoral. Até o ponto que a célula ela recrudesce para um aspecto mais, digamos, totipotente, né? Ancestral, e depois disso ela volta a crescer e se diferenciar de forma mais resistente. Então a gente fala muitas vezes de conceitos como plasticidade tumoral, que é esse mecanismo de ela recrudescer e depois ela voltar com outra característica, como se ela fosse um vilão, recrudesce e depois volta como outro vilão, né, com outras armas, e isso faz a gente entender diferentes vias. Ela tenta por aqui, se não dá, depois ela tenta por ali. É como água e eletricidade sempre buscando o caminho mais fácil de chegar ao seu destino. Então a gente traz ali muitas vezes os marcadores chaves no conceito epidemiológico. Então a operadora, o serviço público fala assim, poxa, mas por que está pedindo tanto marcador BRCA? Né? Então a gente tem que associar com mama. A prevalência é muito maior, eu vou ter muito mais isso, porque ele está mais prevalente em terapias como câncer de mama. A mesma coisa, cenários epidemiologicamente diferentes. Se eu vou, por exemplo, trazer para o cenário do Sul e para o cenário do Nordeste, eu tenho muito mais prevalência lá no Sul de câncer de mama, então eu vou ter muito mais BRCA, por exemplo, eu vou ter muito mais outras vias relacionadas, do que no Nordeste, que talvez eu tenha muito mais câncer de colo. Aqui, por exemplo, Pernambuco tem altos índices de câncer de colo uterino. Então, essa característica também individual traz essa análise. E aí os marcadores eles vão trazendo essa especificidade, mas a gente tem que correlacionar com a nossa prevalência dentro das carteiras, né? Perfil de mulher, perfil de idade e regiões de características gênicas também, né? Tem o mais oriental, tem o menos oriental. Se eu estiver falando, por exemplo, do interior do Paraná, tem regiões que têm um predomínio de população japonesa muito alta. Se eu estiver falando do estado de Santa Catarina, eu tenho um predomínio europeu mais alto. E aí a gente vai correlacionando isso. Então, todas essas vias de mutação que foram sendo identificadas, elas vêm trazendo essas associações também de prevalência. Então, mais ou menos. O grande cenário, se eu não tenho medicina de precisão, eu tenho que tentar achar a imunoterapia como uma grande jornada. Para a maioria dos tumores sólidos, a imunoterapia ela acaba sendo testada. Por isso que as moléculas com grande prevalência aí, como pembrolizumab, nivolumab, tem tanta abrangência. Porque se eu não tenho a especificidade de um tumor, eu tenho essa identidade com a resposta imunoterápica. Aqui um esquema visual para a gente tentar entender entre estadiamento e também a especificidade. Então, começando aqui
da esquerda, né, um indivíduo sem doença, né, uma mulher sem doença e sem câncer, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o princípio histológico básico. Então, a gente identifica um câncer de mama, por exemplo, um adenocarcinoma. E aí a gente faz os testes de imunistoquímica e receptor hormonal. Eu identifico ela, olha, ela tem um receptor hormonal positivo para estrogênio, para progesterona, sim ou não. E depois eu vou para a expressão do HER, né, presente ou ausente. Com base nisso, eu vou para o estadiamento. Que momento que a doença dessa mulher foi identificada? E aí, eu tenho que, por exemplo, entender um gene como o BRCA1 e 2, que é um dos mais prevalentes, estou usando aqui, que eles podem ter sido germinativos ou associativos, mas em algum momento da jornada da vida dela, ela apareceu com essa mutação. E aí, ela está lá muito antes do diagnóstico acontecer. E esse diagnóstico aconteceu na neoadjuvância, na adjuvância, na primeira linha, na segunda linha, ou doença curativa ou metastática, basicamente, né? E aí, com base nisso, vai orientar os protocolos. Então, eu faço estratificação histológica e depois eu tenho que entender em que momento que foi feito o diagnóstico dessa doença, se é uma doença ainda localizada ou se é uma doença avançada. E aí a evolução do curso de acordo com o tratamento proposto. Isso aqui basicamente é o diagrama principal aqui para a gente entender essa lógica, né? Então eu tenho a histologia, eu tenho o estadiamento, e aí todos os exames, sejam eles os exames laboratoriais patológicos, o exame de estadiamento radiográfico, né? Então a gente precisa entender aonde que está o tumor, o tamanho, o aspecto, a localização. A gente vai tentar buscar um marcador de precisão, se eu tenho uma terapia gênica ou não, e isso vai orientar a decisão terapêutica. Então, primeira coisa, tem uma mutação-alvo identificada, não tem, depois eu vou achar uma imunoterapia, dependendo do tumor sólido, a imunoterapia já passa como prevalência, e se não, acaba ficando com a quimioterapia. Obviamente, a gente quer entender a posição de cada um. Cada vez mais, por isso que a quimioterapia está ficando como, em alguns casos, uma opção, digamos, não evoluída de medicina de precisão, porque as especificidades estão acontecendo. Os principais guidelines mundiais trazem recomendações de testagem desses painéis, né, trazem prevalências específicas de população para cada um deles, então tem recomendações de boas práticas, e isso mostra o quê? A medida de associação que tem entre o teste e o resultado da terapêutica, né? Então, é importante também a gente aprender metodologicamente, quando a gente fala de sensibilidade e especificidade, mas também entender a correlação e a qualidade dessa evidência. Tem teste que não muda a conduta, tem teste que tem baixa medida de associação com resultado terapêutico, apesar dele fazer confirmação diagnóstica. Então, a gente traz alguns exemplos aqui. Por exemplo, no cenário endometrial, a gente faz uma varredura porque a quantidade de diferentes tipos ou de mutações ou de especificações de vias de sinalizações é bastante grande. E algumas trazem medidas de associação que eu citei aqui, por exemplo, de 20% a 30% dos cânceres endometriais estão associados à deficiência dessa via aí, mismatch ali, ou da via MSI. Então, o que acontece? Se já tem essa identificação, a probabilidade de um paciente, por mais que o câncer endometrial seja um câncer de menor prevalência frente à mama ou outro, mas a prevalência dentro desse grupo é alta. Então, se buscar um marcador e testagem, o prescritor vai lançar mão dessa tecnologia, porque dentro dessa população ela tem uma associação bastante alta. E aí, conforme for, a gente vai ver nos estudos. Tinham estudos que funcionaram bem em imunoterapia isolada, tinha outros que não funcionaram bem em imunoterapia isolada, teve que associar a uma quimioterapia. Teve cenários que colocaram cirurgia como expectante e com bom prognóstico. Então, esses são os desenhos. E aí a gente pega e traz o cenário das diretrizes de utilização técnica, com cada uma ali, né, a 110 é a maior de todas, que a gente sempre tem dificuldade de ler e lançar, mas quem lê ali as diretrizes de utilização, ela faz um monte de especificações por características genéticas, né? Então, uma análise molecular por DNA, ficha, ou seja, ela deixa disponível e acessível dentro da cobertura do rol um arsenal de testes para que, em cada momento dessa terapia, o médico possa acionar. Por quê?
virou como consequência, tanto que depois vieram terapias, vieram diretrizes que não mais associaram ao medicamento, mas porque antigamente a gente tinha alguns casos de autorização do medicamento, mas não tinha autorização do teste, né? E aí hoje, com alguns refinamentos de melhoria que vieram, de correção, né, de redacional, vamos dizer assim, interpretação das diretrizes, toda vez que eu tiver uma droga elegível, aquele teste ele está autorizado. Então, não preciso fazer associação direta do teste com a terapia, né? E aí a gente tem diversas delas para citar ali. Por exemplo, aqui, o olaparib, como uma terapia para ovário, e eu fiz o destaque ali, né? Então, ele coloca. Então, a gente segue aquele para fazer a análise técnica dessa terapia. A gente segue aquele fluxograma, né? Histologia, depois a gente faz o estadiamento radiográfico, aí depois a gente entende a medicina de precisão, e daí depois a gente faz a testagem. Especificamente aqui, a gente tem a mutação de BRCA. Então, ele traz ali aonde ele tem, né, ou outra mutação como HRD ali, e ele vai posicionando a tecnologia de acordo com as mutações. Então, se você tem a mutação, o medicamento está disponível para cobertura. Que a gente tem visto muito, e aí a discussão, né, aonde que vamos chegar com isso? É a antecipação, que antes a gente via as terapias de alto custo só para doença avançada, doença metastática, agora está enxergando as terapias para doença localizada, né, principalmente para linhas adjuvância e até neoadjuvância. Qual que é o racional? Se eu tenho um perfil de tumor que eu não identifico a mutação, mas eu identifico que ele tem uma expressão tumoral imunoterápica, ou seja, ele tem a identificação do ligante do PD1, do PDL1, ou outro, seja, que for, ele me abre oportunidade, por quê? E aí tem, vocês vão ler lá, CPS, TPS, de acordo com a metodologia, a gente vai enxergar o teste correlacionado com a terapia. Então, se eu tenho um tumor que se protege da destruição ali, da atuação dos linfócitos, eu lançar mão antecipadamente da imunoterapia, começa a fazer sentido nessa lógica da identificação da cadeia como são lançados os testes. O ponto importante aqui é a discussão de tempo, né? Mas pouco discussão sobre a metodologia. Tem casos, cenários que os testes não mudam a conduta, né? Então, e aí eu trago polêmicas para a gente discutir, como marcadores como o TP53, que muitos dos tumores não identificam esse tipo de tumor, e aí a gente entra num cenário, se ele tem uma alta prevalência e não está associado à identificação de prognóstico, é onde a gente começa a analisar os caminhos para estudar vacina tumoral, né? Porque eu tenho alta prevalência, é diferente quando eu tenho uma baixa prevalência e uma forte associação de prognóstico. Então, se eu tenho alta prevalência e baixa associação de prognóstico, muitas vezes eu estou falando de vacina e não de uma terapia, espera acontecer para tratar, vamos dizer assim, né? Muitas vezes, quando a droga não está disponível no sistema de saúde, a gente está falando agora, né, o contexto de pesca probatória ficou, né, comum aí no cenário político do país. Aqui seria como uma pesca de oportunidades. Então, assim, o acesso a determinados painéis, se a operadora não tem disponível. Então, isso tem que ser muito bem acordado. Não é negar a tecnologia quando ela foi descoberta e ela está mostrando o resultado. Mas a gente tem que entender qual que é a intenção, né? Um carro, uma tesoura, não são armas, mas elas podem ser usadas. Então, assim, se aquele médico está fazendo mão não para buscar uma oportunidade de tratamento, mas ele quer buscar uma via judicial, tem que discutir isso, o que está acontecendo, né, quando não se tem cobertura. Mas se a operadora lança mão de cobertura para esses pacientes, de determinadas tecnologias, o painel faz sentido estar disponível. E se eu tenho outras opções terapêuticas, né, que não mudam ali e o desfecho, testar ou não testar, ou seja, chegar numa precisão terapêutica nesse sentido, né? O painel de sequenciamento de nova geração amplo ou reduzido, tudo isso a gente tem que discutir, né? Trazer muitos genes se eu não vou ter oferta de terapia e o impacto fazer todos os genes, né? Então,
Isso às vezes traz um conhecimento para o paciente, mas não necessariamente que ele vai ter acesso às terapias, muitas delas nem estão aprovadas ainda no Brasil. E o que a gente tem que discutir enquanto gestão de rede credenciada, a qualidade do serviço de patologia. A gente analisa muito o autogerado do cardiologista, do otorrino e de outras especialidades, né? Mas quanto que a gente está analisando aqui o autogerado da patologia? Então, também a gente tem que dar precisão, mas muitos desses marcadores eles são qualitativos, né, e são de interpretação subjetiva do patologista. Então, o índice de atividade, por exemplo, como o KI67, o próprio HER2, né, o fracamente positivo ou fortemente negativo, que é bastante polêmico nesse ponto, né, e outros tantos ali, a própria expressão de PD1, de PDL1, que eu tenho diferentes testes, diferentes metodologias, algumas até não validadas, então isso gera bastante controvérsia em relação ao resultado. A gente tem tumor board com oncologistas, mas muitas vezes você não pede uma segunda opinião da patologia, né? Então, às vezes o paciente tratou aquilo ali e o diagnóstico estava errado, né? Então, o que a gente tem que trazer aqui como mensagem central aqui? Então, a medicina de precisão ela é custo-efetiva quando o teste impacta numa decisão terapêutica. Se eu estou pedindo e eu não vou mudar a conduta, né, é um cenário discutível. Sobre tratamento, a gente traz aqui um cenário de oportunidade, né, também com painéis amplos ali como o Oncotype, ainda caro, né, pelo tempo, aí, pelo horizonte tecnológico, a gente já esperava que o teste tivesse baixado, mas ele pode não indicar conforme o resultado de uma quimioterapia adjuvante, por exemplo, né? Tem drogas que são direcionadas apenas para esses marcadores, e nem todo teste que gera uma ação imediata, apenas gera um cenário de identificação do potencial risco. Então, a gente tem que entender o objetivo final, é clarear o paciente com um potencial de uma prevalência de um gene associado a mais ou menos um determinado câncer com histórico familiar, ou a gente está realmente indo para um momento de escolha terapêutica definida ali entre a droga A e a droga B, né? O futuro que a gente está caminhando são combinações de biomarcadores e a integração clínico-genômica, então aí a gente entra também num cenário de conflito até ético, né? São o banco de dados que está se formando do perfil genético das pessoas é bastante grande, de prevalências de mutações entre as populações, mas como estão esses bancos de dados, né? E aí, para que isso no futuro não gere até uma seleção adversa, aí, trazendo outro filme aqui também, como aquele com o Jude Law, o Gattaca, não sei se vocês também assistiram, que tinham 2 irmãos ali, e aí eles tinham uma seleção natural. Filme maravilhoso para entender a evolução da seleção adversa com a carga genética. Era um pouco disso que eu queria trazer para vocês, ficou à disposição ali para todos, ainda deixei 4 minutos ainda de crédito. Tá bom? Muito obrigado. Então, Rafael, para mim essas coisas de precisão ainda fazem parte da ficção científica, mas está tudo certo, porque eu não sei se o senhor está aqui desde ontem, mas nós estamos com um viés artístico no evento, né? Então, já teve música, já teve felicidade, agora teve cinema, do amor. Eu só estou chocada, porque eu sou fanzoca do Jude Law e não conheço esse filme. Então, eu vou ter que me esforçar. Mas eu fiquei encantada. Primeiro, que para tentar entender esse movimento ao qual o senhor se referiu, a gente teve que lembrar dos fundamentos, né? Da genética, da epidemiologia, da sensibilidade, etc. Mas a outra coisa que eu achei fantástico foi nesse recado para os gestores, porque tem essa coisa, né, a gente está buscando, às vezes, uma oportunidade para usar alguma coisa nova. Sabe Deus por que tipo de motivação? Então, a minha... assim, é uma esperança importante para o paciente de qualquer coisa, não só para as mulheres, né, ter essa medicina de precisão. Não desperdiçar um monte de coisa, entre as quais tempo, né, que também é outro assunto recorrente aqui desde ontem. Agora,
como é que a gente faz para separar o que é sério do que não é tão sério assim? Vou falar de professora, né? Porque eu leio bastante os seus artigos, então aprendo bastante contigo também. Viu? Eu trago também uma associação mais simples, né? Aquele paciente que entra no consultório de um cirurgião para falar tirar uma pinta aqui, e ele pede um ultrassom de abdômen para achar uma pedra na vesícula totalmente assintomática. Então, a gente tem que entender que tipo de momento. Obviamente que aqui a gente está falando de um paciente com câncer, então ele já tem uma doença sintomática, né, com uma especificidade. Eu acho que a primeira coisa é entender que, assim, primeiro, a gente não pode negar a tecnologia. Ela está vindo, a inovação, e ela está vindo. A gente tem que fazer análise crítica sobre a qualidade dos estudos. Acho que esse é o principal. Hoje, eu dirigi uma pergunta aqui sobre análise de crítica de estudos, então, a gente sofre com isso. Eu não sou oncologista, né, de formação, de formação de pós-graduação, então, eu discuto em nível de evidência. Então, acho que a primeira coisa é traduzir a qualidade dos estudos. O segundo ponto é ter um alinhamento com o seu corpo clínico da operadora do que está disponível ou não. Isso não quer dizer que não possa se lançar mão de testes, muitas vezes, buscando oportunidade. Tem um monte de linha de pesquisa acontecendo. E tem cenários cada vez mais que têm o benefício clínico e tem que se daí sair da discussão do corpo clínico e bater na porta da indústria. Olha, não tem a cobertura, eu quero incorporar, vamos fazer um acordo aqui, seja uma discussão de preço, seja um alinhamento de resultado. É mais fácil criticar também, obviamente, a indústria na questão do preço, e a gente tem que fazer essas críticas, sim. Mas também, né, não sei quantos aqui trabalham em serviço que tem, seja privado ou público, que tem serviço próprio assistencial. Quem tem verticalizado, seja público, tem um ambulatório de oncologia ou de imunoterapia dentro da sua operadora, eu trabalho dentro do hospital. Por que eu falo isso? Não tem que cobrar da indústria, muitas vezes, o fase 4 dela, ou cobrar só os dados de mundo real dela. Vocês têm que analisar o resultado de dentro de casa. São vocês que estão... Se você está criticando que a evidência produzida pela indústria é ruim, produza também você. Agora, isso é um papel relativo para a Anvisa também. Cobrar continuidade e trazer um pouco de transparência para a gente os estudos de fase 4. Então, o desafio é o que eu vou colocar na minha operadora, ou no meu serviço público, né, que está disponível, e, a partir daí, fazer esse alinhamento. E abrir as oportunidades de acordo com a capacidade financeira, especificação. Às vezes eu defino um subgrupo específico, né? Olha, eu tenho determinada terapia para um câncer de pulmão com a mutação tal, mas eu entendi que a curva A de benefício é metástase cerebral em paciente jovem sem comorbidade. Apesar de não ter estudo cabeça a cabeça, mas eu entendi esse perfil. Então, para esse ali, eu me sinto mais confortável. Para os outros todos, talvez não. Ou a diferença a gente pode discutir. Então, eu achei isso fantástico, assim como a discussão da segunda opinião em patologia. Essa ganhou meu coração. Em patologia e em radiologia também, radiologia, né? Em radiologia, muitas vezes, né? E não é para deixar só a inteligência artificial fazer o laudo. Perguntas da plateia? Sim, uma pergunta da plateia. Boa tarde, parabéns, Rafael. Excelente explicação, clara, né, concisa. Ficou até impressionado, né? Quase um oncologista aí falando. Não é? Aprendo contigo, Leandro, também, viu? Aprendo com as suas aulas. Então, olha só, o mais preocupante que eu vejo, imagina que para nós que gostamos ou que estudamos com esse assunto, já está ficando complexo, né? Quando a gente olha no dia a dia, até mesmo os pedidos de testes genéticos, né, eles sequer às vezes são bem descritos, ou o colega não sabe nem como pedir, né, não sabe, ele pede fiche para mieloma. Você pode analisar no fiche para mieloma qualquer coisa, qualquer característica. Então a gente tem um problema também de educação médica, né, muito sério, né, não é rotina numa faculdade de medicina dedicar grandes esforços para entender essa parte molecular. Então, veja, o desafio é muito grande pela frente, né? A gente fez uma discussão, chamamos os patologistas e colocamos eles meio na parede. Da mesma forma que a gente entende que o ultrassom também é operador dependente, a gente falou de muitos testes nesse sentido. Para ter esse cenário de qualidade assistencial na interpretação do teste,
num posicionamento, né? Muitas vezes eu também falava isso quando eu estava, às vezes, no internato. Falava assim, poxa, eu tenho uma opção diagnóstica, mas enquanto isso, será que não é melhor eu chegar para o radiologista e perguntar para ele qual o melhor teste para eu ver esse tipo? Estou com um cenário aqui, discuti até com o André ali, de tumor de células claras, entendeu? Então, se isso aqui, é aquilo, o que eu vou para ver se tem progressão ou não? Volta à questão de especificidade e sensibilidade. Às vezes as publicações são pequenas, são poucas e são invasivas. Desafio que eu também não estou na mesma luta que você para achar respostas para isso. E não são testes baratos, porque daí a gente está passando de testes de 300 a testes de 15, 16 mil reais ali, nesse sentido. E aí tem judicialização para Exxon, para tantos outros ali. Vamos saber também. A mesma carga que vem para o preço da terapia, ela carrega no teste associado, né? E antes que eu esqueça, se for perguntar qual é o melhor teste para o ChatGPT, precisa fazer o prompt direitinho, porque senão ele vai responder o que você quer ouvir. Traste. Não você, o ChatGPT que é o traste. Tem mais alguma pergunta? Então, vai ganhar seu presente, tirar sua foto. Obrigado. Prazer conhecer presencialmente. Viu? Eu falei para ela que